dia, boa tarde, boa noite. A hora que você ouvir esse vídeo, ele possa servir de bênção para a sua vida. Queria fazer uma última reflexão no livro de Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 14, que nos diz: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e ao outro 2, e ao outro 1, e cada um segundo a sua capacidade. Ausentou-se logo para longe. Glória a Deus. Essa parábola, muita gente conhece, que é a parábola dos sermões proféticos que Jesus fez. Uma das parábolas é essa. Tem o das 10 virgens, que 5 eram prudentes e 5 eram loucas, nércias. E tem essa dos talentos. Jesus, ele deu um talento a cada um de nós. Assim como aquele homem que se ausentou e deu o talento aos seus servos. E a um ele deu 5, a outro ele deu 2, e a outra ele só deu 1. O que deu 5, negociou com os 5 e ganhou mais 5. O que ele deu 2, negociou com os 2 e granjeou mais 2. E o que ele deu 1 talento, ele enterrou aquele talento. Ele enterrou porque ele sabia que o senhor dele era um senhor rígido, era um homem que ele cega onde não semeou, e ele ficou com medo de perder o único talento que Deus deu a ele, e enterrou. O que eu quero dizer com isso? Quantas vezes Deus te dá um talento e você, por medo ou por qualquer uma outra coisa, você enterra aquele talento que Deus te deu. O talento é teu, foi Deus quem te deu, mas Ele não te deu porque é teu. Ele te deu conforme a sua capacidade, porque Ele sabe que você teria capacidade para ter aquele talento. E às vezes Deus dá um talento a gente, um talento de ensinar, um talento de conversar com pessoas, de fazer as pessoas se sentirem bem, um talento de trabalhar na obra, de cantar, um talento de pregar, um talento de ver alguém necessitado e querer ajudar. E esses 3 servos dele, só um, ele recebeu um talento e ficou com medo de perder aquele talento que ele tinha ganho, né? E mesmo assim nas nossas vidas, Deus, ele entregou a cada um de nós um talento. Cada um de nós temos talentos dados por Deus. Uns têm mais, outros têm menos. Por quê? Porque Deus, ele sabe da tua capacidade. Ele sabe o que você pode fazer. Ele não vai te sobrecarregar e nem também vai deixar você sem trabalhar. Porque Deus, ele sempre chama aqueles que estão trabalhando.
aqueles que estão no trabalho. Deus, ele não chama desocupados. Ele chama aquele que trabalha. Aquele que está ali na labuta. Davi, quando Deus chamou Davi, ele estava trabalhando. Ele estava apacentando as ovelhas do pai dele. E foi lá naquele campo, com aquelas ovelhas, que Davi aprendeu. Foi ali que Deus trabalhou com Davi. Gideão, quando Deus chamou Gideão, quando o anjo chegou lá e chamou Gideão, ele disse que era o menor, que a tribo dele era menor e ele era o menor da casa dele. Ele estava trabalhando, ele estava malhando trigo no lagar. Porque ele estava malhando trigo no lagar, que lugar de malhar trigo não é no lagar. Lagar é lugar de uvas, de fazer vinhos. Mas ele estava ali, escondido dos midianitas. Porque os midianitas, se ele visse alguém plantando e colhendo, eles iam lá e pegavam tudo. Ele estava trabalhando, ele não era um desocupado. Então você não pode dizer, não, Senhor, eu não posso, eu tenho muita coisa para fazer. Não, Deus, ele sabe. E ele só dá aquele que ele sabe que faz. Então, não enterre o seu talento. O talento que Deus te deu é para você usar. É para você usar e não é em proveito próprio. Não. É para você usar para o reino. Porque Deus, ele não dá a glória dele para ninguém. Tudo que Deus faz é para a honra e glória do nome dele. Você está prosperando, é para a glória de Deus. Se você está passando por dificuldade, por problemas, é para a glória de Deus. Porque nesse meio tempo, nessa situação, que Deus vai mostrar a alguém que Ele é Deus na tua vida. Deus, Ele é santo. Importa que sejamos santos. Cada dia mais possamos nos santificar na presença de Deus. Que possamos estar olhando para o alto, sempre para o alto, para a nossa redenção. Que possamos trabalhar esses talentos que Deus nos tem concedido. Isso que Deus tem nos dado. Que possamos cada dia mais ser fiel a Jesus, andar nos caminhos dele, fazer a vontade dele. Porque Deus, ele é maravilhoso, ele é justo, ele é juiz, ele é advogado, ele é Senhor. E ele deixou com você os talentos, para que você trabalhe com esses talentos e granjeie mais talentos e traga mais pessoas para o reino, para que no grande dia você possa chegar na presença de Deus como obreiro aprovado e provado. Provado e aprovado. Que você possa granjear almas para o reino. Este é o maior
um mandamento que Deus nos dá. É um dos maiores. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, a teu próximo como a ti mesmo. E eu acho que ganhar almas. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O que crê e for batizado será salvo. E o que não crê já está condenado. Isso não sou eu que estou dizendo, não, viu? É a palavra de Deus que nos mostra. É a palavra de Deus que nos revela. Cada dia mais nós estamos vendo o cumprimento das profecias que tem neste livro. Alguém pode até dizer assim, nada, esse livro é mentiroso, é invenção. Foram pessoas, não. Foram pessoas de várias épocas. Mas é tudo igual, tudo se encaixa. Tudo se encaixa. Creio que muitos aqui não se conheceram. Mas está aqui, tudo encaixadinho, tudo amarrado. Tudo amarradinho, tudo certo. Sem nenhuma coisa que tenha sido contraditória. Hoje a arqueologia nos mostra que tudo é verdade. Que tudo que passou é verdade. A Bíblia é verdadeira. A Bíblia é como se fosse um jornal de amanhã. Essa é a nossa Bíblia. Essa é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos diz que a palavra de Deus, ele se renova a cada dia. Cada dia. Um dia você lê um versículo e você começa a trabalhar naquele versículo e Deus fala algo para você. No outro dia, naquele mesmo versículo que você leu, Deus já fala outra coisa. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela não volta vazia. Então, eu quero falar para vocês, não enterrem os seus talentos. Porque se você enterrar, você vai sofrer as consequências. Até o que você tem será tirado. E você será jogado nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. Deus está te orientando agora. Usa o teu talento. O talento que Deus te deu é teu. A mais ninguém compete. Que Deus abençoe nossa vida. Que Deus abençoe o nosso final de semana. Que nunca nos falte a presença de Deus nas nossas vidas, sem a qual nós não podemos prosseguir. Não podemos ir para lugar nenhum sem a presença de Deus. Que Deus nos abençoe.